eu não sei se é a ferramenta principal, mas ela é uma ferramenta fundamental. É fundamental, assim. O Galo fala muito sobre isso. Não, o ódio. O ódio. Sim. O Galo fala muito sobre isso. Assim. Você saber organizar, né? Eu acho que o fundamental é a organização política. A gente só consegue construir coisas de verdade se a gente tiver em coletivo, velho. A gente individualmente, o capitalismo quer fazer você acreditar que você é sozinho. Sim. Que você vai vencer na vida sozinho, que seu fracasso é sua culpa individual. E não, cara, a saída política é coletiva. É só na construção. Eu acho que a principal arma que a gente tem é a construção política. E eu acho que o ódio, ele é necessário pra gente entender. A gente tem que dar vazão e entender. E isso vão recortar, pessoal da direita, como sempre. Aí, ó, mais uma fake news, vai nascer aqui hoje. Mas assim, a gente precisa de entender que é legítimo o ódio. É legítimo. A gente vê uma esquerda muito... que prega uma ideia muito de pacificação, sabe? Sendo que, na realidade, tem coisas que não dão para ser negociadas. Não dão. A menina de Neves, a criança que foi morta. Como que eu vou chegar lá e vou falar que vocês não têm direito de ficar revoltados? Toda vez que eu olho para a cara da irmã do Jefferson, eu queria ir ali com a gente. Eu sinto ódio. Eu sinto ódio dele não estar aqui. Eu sinto ódio porque eu sei o motivo dele não estar aqui. Eu sinto ódio quando eu lembro que a polícia tentou enterrar ele como indigente. E eu sinto muito ódio quando eu penso que... E eu sinto muito ódio quando eu penso que a família dele, tipo, nunca mais vai ter um menino. Que eles tentaram dar uma que ele tinha envolvimento com criminalidade, ele não tinha, mesmo se tivesse também. Né? No Brasil não existe pena de morte. E aí a gente precisa de... Esse ódio, ele é, sim, um combustível pra gente entender, sabe? Pra gente entender o povo. Pra gente se entender enquanto revolucionários. O amor, ele constrói. E a gente precisa entender que o ódio também constrói. E que o ódio também é legítimo, sabe? Essa ideia de paz em abstrato é problemática. Porque paz pra quem? Quem que tá em paz? Sabe? A família do Jefferson não tá em paz. A professora que tá sendo que tá levando bala de borracha na cara, ela não tá em paz. A pessoa da minha família que tá tendo que cozinhar no fogão de lenha, ela não tá em paz. Ela não tá em paz. Toda vez que o filho de alguém morre na porta de hospital, não tem paz ali. Então, eu falo muito que o ódio é importante, mas a gente precisa de pensar em qual paz que a gente vai construir. Qual paz a gente precisa de destruir e qual paz que a gente precisa construir. E o ódio contra quem que é necessário ter. Entende? Essa que eu acho que é a questão. Eu acho que a palavra ódio, ela assusta muitas pessoas. Quando eu vou fazer trabalho de base, eu não costumo chegar e falar do ódio. Eu costumo falar de paz para quem? A gente não está em paz. A gente não está tendo paz. As pessoas pobres não têm paz. A classe média, que tem medo de... Nossa, não sei se o meu dinheiro vai dar pro fim do mês. Esse cara não está em paz, mano. Eu vou ter que vender meu carro, vou ter que fazer... Não está em paz. Não tem paz. Quem que está em paz? Sabe? É as pessoas que, durante a pandemia, não estavam com medo nenhum, porque elas não precisavam de trabalhar. Porque elas botam você para trabalhar para gerar dinheiro para ela, porque sua vida não importa. Que paz que é essa? Então, eu acho que, tipo assim, a principal ferramenta que a gente tem é a organização. E a gente vai pavimentar isso com o nosso ódio. O ódio de classes. Isso é importante. Aí, ó, corte pra direita, tirar, botar na internet e postar no WhatsApp. Isso daí é ódio de classes. E eu faço também aqui, preconceito, né? A luta racial também, né, Big? Verdade, mãe. Várias fitas, eu acho que tudo anda de mãos dadas, tá ligado? Várias pessoas, a gente muitas vezes a gente fala na quebrada, porra, as pessoas questionam muito o sistema de cota, várias fitas, tá ligado? Tem vários caras na quebrada, por exemplo, que não é retinto como eu. Pode ter o avô preto, pode ter a avó preta, mas dificilmente, muitas vezes, também vai sentir o que o Big sente, o que eu sinto. Ou às vezes ele também não sabe se definir qual lado ele é. Se ele realmente é preto, se ele realmente é branco.
Também. Tá ligado? E quando a gente sonha com uma revolução, a gente sonha com mudanças, eu acho que a gente tem que se reorganizar em todos esses sentidos, andar todos de mão dadas e, pô, buscar, né, a nossa vitória. Eu acho essa parada muito foda. E às vezes quando eu vejo as pessoas, não que eu tô falando que elas não falam sobre racismo, etc. Mas às vezes eu fico pensando, eu falo, porra, aquele moleque que tá na quebrada, vou dar um exemplo, a Laura, cola, fala pra ele, mano, a gente precisa fazer uma revolução, a gente precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí o moleque, na quebrada, vários têm o seguinte pensamento, fala, tá bom, você tá falando pra mim, você tá tentando fazer eu compreender qual que é o seu universo e realmente faz sentido em muitos pontos na minha vida, mas na hora de pegar na arma, na hora de ir pra cima, como que a gente vai fazer? Entendeu? Porque a gente, desse lado aqui, a gente pode estar um pouquinho mais desinformado e tal, mas a gente vai ser um número no seu exército, e no seu exército qual que vai ser a nossa posição? Isso que é muito importante, assim, a gente não tem como falar de emancipação e de construção de um mundo novo sem falar sobre isso, sem falar sobre racismo. As pessoas, quando vão falar de classe, e isso me incomoda muito, é tipo, de uma classe em abstrato. Sendo que a classe trabalhadora tem cor, mano. A maioria, tá ligado? Tem gênero, tem cor, tem todas essas questões. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Tipo, como que será feito isso? Como que vai ser esse processo revolucionário? Sabe? Como que a gente... Porque, igual, por exemplo, eu estava falando, né? Sobre como que numa revolução socialista, os problemas, eles não vão ser... não vão acabar do dia pra noite. O machismo vai continuar por um tempo, até a gente conseguir construir mecanismos para poder suprimir ele, né? Durante o período do socialismo. O machismo, a mesma coisa. Mas aí, como que vai ser essa fita? Como que vai ser essa ordem de prioridades das pautas, tá ligado? Mas uma coisa que é interessante é que é o seguinte, quando a gente fala das classes que estão mais sucateadas ainda, porque classe trabalhadora, no geral, a gente precisa falar da emancipação de toda a classe trabalhadora. E é por isso que eu sempre coloco a classe média no meio, mano. Porque é um dever da esquerda. É poder mostrar pra esse cara que esse cara, ele tá mais próximo do pobre do que do rico que ele se espelha. Tá ligado? Mas quando a gente fala da classe que tá mais sucateada, do grupo que tá mais sucateado, a gente tá falando do povo negro. Eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas. Que é, de novo, aquela ideia de posição de vantagem que eu tava falando com vocês. Porque, tipo assim, isso é uma fita muito louca, assim. Quando eu pego a foto de escola, eu falo com tranquilidade, assim. Boa parte dos meus colegas não chegaram até os 18 anos. E a maioria deles eram negros. E aí a gente precisa também de trazer esse recorte. Por exemplo, a gente faz uma crítica à polícia. Comunista, a gente tem que fazer críticas não à polícia como pessoas, como indivíduos, como os trabalhadores, mas em como categoria e como que ela foi pensada. Só que me irrita muito quando a galera vai falar assim, a polícia no Brasil é a que mais mata. Só que, tipo assim, é a que mais mata e a que mais morre. E quem que tá morrendo? É o povo preto. Os que mais morrem na mão da polícia é o povo preto. E qual é a polícia que mais morre também? Também os policiais pretos. A gente está criando um sistema, a gente está vivendo um sistema onde que pessoas pretas estão matando pessoas pretas. Porque não é o coronel do exército, não é o Mourão, tá ligado? Que tá pra morrer. Então, quando a gente vai falar sobre essa libertação, sobre esse novo mundo, a gente precisa de conseguir fazer um recorte e olhar um pouco para além desse problema, da superfície, quer dizer. Porque daí a gente vai no raiz do problema. Não tem como pensar o capitalismo sem pensar no racismo. E não tem como pensar no socialismo sem pensar em como destruir o racismo. Então, eu acho que é um ponto bem importante também. Porque quando a gente fala de revolução, inclusive revolução armada, né? Na hora de pegar na peça, não adianta ir uma rapaziada ali com o livro atrás, como se fosse, né, um Waze,
né? Ô, rapaziada, pode ir, tá ligado, Big? Você entendeu o que eu tô falando? Aí que o Marighella fala, né, bom? Eu não vou falar de revolução armada aqui, dela é rápido. porque, né, a BIM. Então, tipo... Pode crer, não. Mas é só um, né?